Olá, gente! Há quanto tempo? Eu ando bem sumida, né? É que, na verdade, eu não gosto muito de aparecer aqui. Eu percebi, né, que gravar vídeo é algo que me gera gatilho. Eu acho que estar nesse lugar faz eu me sentir assim meio impostora, sabe? Inclusive, tô trabalhando isso na terapia. Então, assim, para eu ficar menos insegura e menos desconfortável nessa gravação, eu tive que escrever algumas coisas que eu quero falar hoje para vocês. Então, não estranhe se em alguns momentos vocês tiverem a sensação de que eu estou lendo, porque provavelmente vou estar lendo mesmo, tá? Para esse vídeo acontecer foi um longo processo, gente. Faz acho que aproximadamente 1 ano e meio que eu não gravo nada. Eu não gosto muito de estar aqui nesse lugar. Então, para eu me sentir mais segura e mais à vontade com a minha exposição, vai ter que ser dessa forma e eu vou ler de vez em quando algumas coisas que eu anotei aqui. Bom, hoje eu tô aqui para falar para vocês que o Sem Filhos não foi abandonado, tá? Embora possa parecer, né? Eu tô meio sumida aí, mas faz alguns meses que eu venho sentindo a necessidade de vir aqui para dar uma satisfação para vocês sobre o que tá acontecendo. Bom, não é nada trágico, tá? É uma boa notícia até. No final de 2021, eu fui aprovada no doutorado em Letras da Universidade Federal do Paraná e desde então eu tô sentindo uma certa dificuldade para produzir conteúdo para vocês, para o perfil, né? Porque a vida acadêmica ela demanda muito tempo, muita dedicação. Além disso, eu moro em Foz do Iguaçu, a mais de 600 quilômetros do campus da Universidade Federal do Paraná. Paraná é um estado grande, né? Então, assim, Foz do Iguaçu é extremo oeste, divisa já com Paraguai e Argentina, e Curitiba é a capital que fica perto do litoral, então tem que atravessar todo o estado. Eu tive que estar lá em alguns momentos no primeiro semestre, né, do curso para algumas atividades presenciais, então, né, isso me demandou também eu estar lá em alguns momentos e não estar aqui. E assim, essa aprovação, ela me pegou um pouco de surpresa, assim, eu não estava esperando. Não imaginava que eu fosse entrar no programa, assim, na minha primeira tentativa, porque eu sei que não é muito fácil conseguir passar no doutorado. E isso acabou dando uma sacudida na minha vida, né? Eu precisei fazer algumas adaptações na minha vida profissional, alinhar algumas coisas do meu trabalho, né, antes de iniciar o curso. Então, ali foi final de novembro até final de fevereiro, março, mais ou menos, eu fiquei organizando, né, para ver como que eu iria cursar esse primeiro semestre, fazendo hora extra, né, para poder sair em alguns momentos e, né, os momentos que eu saberia que eu não poderia estar aqui. Juntei férias, juntei folga, juntei um monte de coisa para conseguir fazer esse curso acontecer, né? Então, eu ainda tô, assim, em fase de adaptação, né? Terminei o primeiro semestre agora, o segundo semestre vem aí, acho que vai ser um pouco mais tranquilo, mas ainda estou me adaptando, então por isso que eu não consegui dar atenção devida pro perfil. Mas eu andei pensando numa alternativa para não deixar o Sem Filhos às moscas, né? Não quero morrer na praia. Até porque o meu objeto de pesquisa, ele surgiu a partir das trocas e das interações que eu tive com o público do Sem Filhos. Então, a minha ideia agora é usar esse espaço também para promover a divulgação científica. Semestralmente, então eu penso, né, tô com a ideia aí de entrevistar outras pessoas cujas pesquisas dialoguem, né, com essa temática da maternidade compulsória ou da opção pela não maternidade, direitos reprodutivos, enfim, né, tem um universo de possibilidades aí para ser explorado.
Então, se você que está assistindo for um pesquisador, tem alguma pesquisa relacionada a essa área, considera que a sua pesquisa circunda, né, essas temáticas aí de alguma forma, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que eu vou deixar aqui, que é librens.patricia@gmail.com. Também pode ser pelo contato.semfilhos@gmail.com. Mas esse primeiro e-mail, eu abro, que é o meu próprio nome, né? Eu abro com mais frequência, é o e-mail que eu mais uso para fins acadêmicos. Então, me manda lá um resumo dos teus projetos de pesquisa, que aí a gente vai conversando e marcamos um bate-papo aqui, tá bom? Se você conhece alguém que investiga algo nessa linha, me envie o contato dessa pessoa também, que você vai me ajudar muito, porque para fomentar esse debate, engrossar, né, o caldo, eu vou precisar ampliar minha rede de contatos, porque eu acabo ficando meio restrita à minha área de formação, né? O universo acadêmico, ele é meio fechado, né? Eu praticamente frequento só eventos de literatura, então eu acabo sempre compartilhando os resultados da minha pesquisa somente com meus pares, né? Que são pessoas também da área de letras, literatura mais especificamente. E essa temática, ela pode ser investigada sob diferentes abordagens ou perspectivas, né? E a partir de diversas áreas do conhecimento. Então, dá para trazer aí pessoas de outras áreas para enriquecer esse debate. Bom, então eu estou aqui hoje para contar para vocês essa novidade, né? Que já não é mais tão novidade assim, já que eu acabei de concluir o primeiro semestre agora. E então eu já vou aproveitar esse espaço para começar a fazer divulgação científica, né? Então eu vou usar esse espaço para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que se relaciona bastante com a temática dos sem filhos. Bom, desde que eu decidi que eu não teria filhos, o que eu mais ouvi ao longo desse tempo foi que eu iria me arrepender dessa escolha, sabe? As pessoas, dificilmente elas me perguntavam se eu tinha medo de me arrepender, elas já afirmavam que eu iria me arrepender, né? E aí eu respondia, né, algo nessa linha, tá, mas se eu tiver filhos e me arrepender depois de ter tido filhos, não vai ser muito pior? E a resposta das pessoas era sempre algo do tipo, é impossível uma mãe se arrepender de ter um filho. Isso sempre me incomodou muito, porque eu não acreditava que de fato fosse impossível uma pessoa se arrepender de ter tido filhos, mas eu nunca tinha ouvido isso de alguém, né? Acho que por isso que o livro Mães Arrependidas, ele me tocou tanto, sabe? Porque a Orna Donath, ela conseguiu mostrar ali naquela pesquisa dela que, além disso ser possível, essas mães que ela entrevistou para realizar a pesquisa de doutorado dela, que deu origem ao livro, elas temiam ser descobertas. Ou seja, essas mulheres existem, mas elas são silenciadas e eu diria até controladas pelo medo. Como eu tenho noção que as mulheres não têm autorização social, né, para falar sobre esse assunto, e a minha área de formação é em letras, com mestrado em literatura, né, eu não sou socióloga, não sou psicóloga, não sou filósofa, eu decidi permanecer na área de estudos literários, né, já que o meu mestrado foi na área de literatura, e pesquisar então como que essas mulheres que rompem com esse ideal social de maternidade estão sendo representadas na ficção contemporânea de autoria feminina. Então, eu vou ler o resumo do meu projeto para vocês, que é um texto bem curtinho, né? Tem aproximadamente 200 palavras. O título do meu trabalho, por enquanto, é Quando Ser Mãe é um Fardo. Maternidade compulsória e desconstrução do ideal materno na literatura contemporânea escrita por mulheres. O objetivo desta pesquisa é investigar a representação da maternidade compulsória na ficção contemporânea de autoria feminina.
O que se pretende responder é como as novas dinâmicas maternas estão sendo problematizadas nas narrativas ficcionais que dão voz a personagens que não são felizes no papel de mães. Essa, então, é a minha pergunta de pesquisa. 4 romances estão no corpus desta tese. Precisamos falar sobre o Kevin, Uma, Duas, Morra, Amor e A Filha Perdida. A hipótese é de que as protagonistas desses romances distanciam-se das mulheres que contribuem para a construção do imaginário social de boa mãe, pois os filhos que tiveram não nasceram devido ao seu desejo de maternar, e sim pelo fato de a maternidade ser algo compulsório. Através do método hipotético-dedutivo, interpretar-se-á o discurso das personagens utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica fundamentada em teorias de feministas, como Badinter, Beauvoir, Federici, Lerner, entre outras. E entre outros também, né? Porque também existem homens que fazem crítica feminista. Quanto à metodologia, essa pesquisa é exploratória, de abordagem qualitativa, tendo em vista que há uma lacuna na área da literatura, uma vez que os estudos que investigam essa temática em narrativas contemporâneas estão situados mais especificamente na literatura brasileira. Palavras-chave: literatura contemporânea de autoria feminina, desconstrução da maternidade romantizada, arrependimento materno, maternidade compulsória, novas dinâmicas maternas. Bom, essa pesquisa ela é orientada pelo Dr. Márcio Matias Cantarim, que é pesquisador da área de crítica literária feminista e docente na UFPR e na UTFPR, ambas instituições de Curitiba. Temos até fevereiro de 2026 para defender essa tese e estamos bem no comecinho da pesquisa ainda, né? Não mexemos muito no pré-projeto original, mas ele sofreu um acréscimo. O projeto que eu submeti para o processo seletivo, ele não tinha a análise, não previa a análise do romance A Filha Perdida, porque eu acabei lendo esse livro depois, por causa da repercussão do filme, né, que teve a produção da Netflix. E depois do filme eu resolvi ler o livro para ver se dava para extrair alguma coisa dali, conversei com o meu orientador e a gente achou que pode ser interessante colocar ele aí nessa análise também, né? Uma análise comparatista. Bom, nós ainda temos uma longa jornada pela frente, né? Um curso de doutorado tem duração de 4 anos, eu fiz só o primeiro semestre até agora, praticamente tô só nessa fase inicial de disciplinas, né? A gente não tá mexendo muito com escrita ainda nesse momento, né? Não tem tempo, tem outras atividades da pós-graduação que eu tenho que executar. Então, assim, é possível que isso mude ainda, né? Que outra narrativa entre no corpus ou que até uma dessas a gente acabe retirando, porque pode ser que surjam outros livros, né? Que sejam até lançados aí nesse percurso, né? São 4 anos aí, então, que a gente tem para pensar nessas questões. Mas, a princípio, serão esses 4 romances, cujas protagonistas elas escancaram muitas verdades sobre as suas experiências de frustração no ofício materno, né? E com isso elas contrariam esse discurso quase clichê, né, sobre maternidade, porque elas não se encaixam ali nesse papel, né, conforme elas esperavam que aconteceria. Então as personagens dos 4 romances que eu pretendo analisar, elas acabaram sendo mães, mas não encontraram na função materna a satisfação e a realização que lhes foi prometida pelo discurso vigente na sociedade. Essas mulheres, elas tecem nas narrativas considerações que levam o leitor a uma reflexão muito interessante sobre essa conflituosa relação entre a maternidade e a condição feminina de subordinação. Bom, eu vou ler agora uma pequena sinopse de cada livro que eu escrevi para um resuminho, né? Para vocês entenderem assim, o contexto do que cada obra trabalha, mais ou menos. Então, precisamos falar sobre o Kevin,
da norte-americana Lionel Shriver, é uma narrativa com caráter epistolar, uma vez que a história é contada através das cartas que Eva escreve ao marido, depois de uma tragédia protagonizada pelo filho do casal, Kevin. Eva faz, ao mesmo tempo, confissões de culpa em uma espécie de catarse, o que lhe proporciona um resgate como sempre se sentiu pressionada para ser mãe e depois deslocada com a perturbadora existência de Kevin. Nessa obra, questões como maternidade compulsória, rejeição e culpa permeiam todo o discurso da narradora. Já Uma Duas, da brasileira Eliane Brum, é um romance que narra a relação conflituosa de Laura com sua mãe, Maria Lúcia. A história é contada da perspectiva de 3 narradores: Laura, que é a filha, Maria Lúcia, a mãe, e um terceiro narrador que é onisciente, então ele vê tudo que está acontecendo ali e traz essa neutralidade, digamos assim, né, para a narrativa. Essa estratégia narrativa utilizada pela escritora proporciona ao leitor mergulhar mais profundamente no universo de cada uma das personagens e compreender alguns aspectos dessa complexa relação entre mãe e filha, que se amam e se odeiam. Nessa obra, há temas como estupro, infanticídio, maternidade compulsória e culpa. A culpa está sempre presente, né, gente? Em Morra Amor, da argentina Ariana Harwicz, a protagonista descreve o seu dia a dia como mãe e, entre digressões e reflexões, conta como, aos poucos, a maternidade levou-a à loucura e à prostração, impedindo-a até mesmo de amar o filho e o marido. Para ela, a maternidade era uma prisão, ao passo que até mesmo a clínica psiquiátrica em que esteve internada parecia-lhe um lugar mais agradável do que sua casa, onde era obrigada a ser mãe em tempo integral, ao passo que, quando estava internada, ela tinha paz e silêncio. Essa narrativa traz à tona a relação entre a maternidade, a depressão e o adoecimento psíquico. Um pouco diferente das personagens anteriores, em A Filha Perdida, Leda escolhe ser mãe e planeja suas 2 gestações, parecendo realmente desejar aquilo, mas no meio do caminho percebe que estava errada e muda de ideia. Após deixar as filhas aos cuidados do ex-marido durante 3 anos para viver a vida de liberdade que desejava, Leda percebe que é impossível retomar a vida de antes, pois, uma vez que se é mãe, não é mais possível voltar atrás. A protagonista, então, decide retornar para as filhas e segue com a sua vida. Até que, muitos anos depois, quando as filhas já estavam crescidas, Leda tem a oportunidade de resgatar algo do seu passado ao se reconhecer em Nina, uma jovem mãe que acaba conhecendo na praia durante suas férias. Nina enfrenta uma série de dificuldades com a maternidade, mas não parece estar disposta a reconhecer que é mais parecida com Leda do que gostaria. Esse romance ele foi publicado na Itália em 2011, eu acho. 2011 ou 2016, gente, não lembro, eu não anotei aqui. E é da escritora Helena Ferrante. Bom, quem está mais atento aí, né, deve ter percebido que 2 dos meus objetos de pesquisa tiveram adaptações para o cinema. Precisamos falar sobre o Kevin e A Filha Perdida. Eu certamente vou mencionar isso no meu trabalho, mas o meu objetivo é analisar os livros, né, e não os filmes. Até porque existe uma diferença bem gritante entre eles, principalmente em Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu não sei se vocês já conhecem, esse é um filme de 2011. No filme, a ênfase ela está no fato do Kevin ser um psicopata que cometeu uma chacina na escola onde ele estudava, enquanto o livro é muito mais sobre a mãe, né, a Eva. E até porque, né, existe aquela preocupação hollywoodiana. O que vocês acham que geraria mais bilheteria em 2011? A história de uma mãe em conflito com sua maternidade ou a história de um psicopata serial killer? O que vocês acham que é mais norte-americano, né?
Bom, já o roteiro da Filha Perdida, ele manteve-se mais fiel ao original, mas ainda assim é importante destacar que é uma adaptação, né, e não a obra em si. A gente sempre escuta, né, as pessoas dizendo que o livro é muito melhor que o filme. É muito comum a gente sempre ouvir isso quando existe uma adaptação, né, uma transposição de uma obra literária para TV ou para cinema. Eu não sei se melhor é o adjetivo mais adequado aqui, porque eu vejo que são duas linguagens distintas. Então, a linguagem literária, obviamente, ela é muito mais densa e mais profunda do que a cinematográfica. Em contrapartida, o cinema, ele é muito rico e ele possibilita trabalhar com uma série de outros recursos dos quais a literatura, por exemplo, não dispõe, né? Mas eu optei por analisar os romances porque minha formação é em letras, não em cinema. E então, assim, eu não teria nem repertório para fazer uma análise comparativa usando teoria de cinema e audiovisual, né? Eu precisaria ler muito ainda, uma curva de aprendizado enorme, e isso acabaria me tirando do meu foco, que é estudar literatura. Bom, alguns de vocês podem estar se perguntando agora, né? Mas, Paty, você no Sem Filhos, você fala sobre não maternidade, né? Por que você não faz uma pesquisa com personagens que também escolheram não ter filhos? Essa era a minha ideia no começo. Mas eu não achei essas mulheres protagonistas na literatura. Para eu falar sobre personagens que escolheram não ter filhos, porque assim, existem personagens na literatura que não tiveram filhos, mas em momento algum fica claro se essa foi uma escolha delas, sabe? Isso não é trabalhado na narrativa com profundidade. E para eu poder fazer uma pesquisa robusta sobre esse tema, a escolha dessas mulheres precisaria estar no foco da narrativa, né? Então, essas questões, né, femininas deveriam aparecer ali e, infelizmente, eu só encontrei um livro com essa abordagem. E embora o subtítulo do livro seja um romance, é o livro Maternidade, da Sheila Haidt, uma canadense, né? Maternidade, um romance. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele seria visto como um romance na academia. Eu acho que tá mais assim para uma narrativa autobiográfica com um pezinho na autoajuda, talvez, sabe? E aí é meio complicado de analisar esse tipo de produção em uma pós-graduação na área de letras, porque, gente, quando o assunto é literatura, o povo de letras é chato. Chatos não, né? Nós somos exigentes, porque existem alguns critérios estéticos e teorias literárias, né, que levam um texto a ser considerado ou não boa literatura. E como essa temática da não maternidade, ela é ainda assim bem incipiente, eu realmente tive bastante dificuldade de encontrar livros de ficção que falem sobre esse assunto ao ponto de render uma tese, sabe? Renderia, sei lá, um artigo, um ensaio, mas uma tese de doutorado já é um pouco mais complicado. Mas sobre a desconstrução, desromantização, problematização da maternidade, nossa, eu achei bastante coisa, né? Talvez outra pergunta que esteja na cabeça de vocês agora seja: mas você nem é mãe, né? Por que você vai estudar maternidade? Bom, existe um pressuposto ético, né, que rege toda a pesquisa científica, que é o rigor acadêmico e a suposta neutralidade do pesquisador. Algumas pessoas dizem que não existe isenção na ciência, né? Que isso seria impossível. Mas, né, se for esse o caso, eu considero que eu seria uma pessoa neutra, então, né? Já que eu não sou mãe. Algumas pessoas dizem que tem que ter lugar de fala, então, bom, de toda forma, eu acredito que eu não precise necessariamente vivenciar sobre algo para ter o direito de pesquisar sobre esse assunto,
sabe? Então, assim, para quem considera que isso é um problema, né, eu não ter esse lugar de fala, né, por eu não ser mãe, eu não saber o que essas personagens estão sentindo, né, a minha resposta é que eu não pretendo estudar a maternidade como um todo, né, eu vou estudar a maternidade sob um aspecto específico, que é sobre maternidade compulsória. E sobre isso eu tenho algum conhecimento de causa, né? Porque eu sou mulher e sofro isso na pele. Então eu posso até não ter lugar de fala e não saber realmente o que essas personagens estão sentindo, mas mesmo assim eu acredito que eu possa, né, trazer uma contribuição para a ciência nesse sentido. Como eu mencionei, existe uma lacuna do conhecimento na área de estudos literários quando se trata de maternidade sob o aspecto da desconstrução, né? Especialmente quando se trata de literaturas estrangeiras. Na literatura brasileira, eu já encontrei algumas pesquisas sendo realizadas. E eu não sei se vocês sabem, mas uma tese de doutorado, ela precisa ser uma pesquisa inédita. Então, não é um trabalho simples de ser realizado. Eu não posso chegar pesquisando qualquer coisa, não é assim que funciona, né, na academia. Bom, mas é isso, eu vou ficando por aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever aqui embaixo ou me mandem e-mail, que eu vou responder com o maior carinho. Um grande beijo para vocês e o próximo vídeo de divulgação científica já vai ser com alguma convidada ou convidado, tá bom? Aguardem. Tchau!